Fala, turma do sétimo ano, beleza? Eu tô bem pra caramba e tô aqui pra falar pra vocês hoje sobre o poder da igreja medieval. A igreja medieval era uma instituição muito rica que conseguia controlar toda a sociedade na Idade Média, dentro do sistema do feudalismo. Falei isso pra vocês já. E aí, gente, olha só, esse poder que a igreja deteve se dá então pelas próprias riquezas acumuladas diante de toda a própria Idade Média e que vem até os dias atuais, né? Essa igreja, ela ganha esse poder diante do próprio controle social, né? Relativo à fé das pessoas nesse momento, e também ela ganha grande poder diante das próprias construções, das terras que ela adquire ao longo do tempo, tá? Muitas pessoas que faziam parte do clero já eram pessoas que tinham um certo benefício social, né? E além disso, a igreja consegue estabelecer-se também diante das doações e das heranças deixadas pelas outras pessoas durante a própria vida. Durante o século XI e século XIII, nós podemos ver então uma construção de várias igrejas, tá? E aí faz com que então essa igreja católica seja uma instituição dominante nesse período, tá? E além disso, nós temos que entender também que essa igreja, a partir do século IX, as próprias doações, que eram doações generosas, né, para construção de igrejas, construção de catedrais, construção de basílicas, fez com que então fossem tomando cada vez mais assim o poder da igreja, sendo algo muito maior, tá? E além de tudo, essas igrejas, elas foram mudando também o seu aspecto de construção, tá? Primeiro nós temos aí igrejas mais simples, com os traços românicos, e depois lá por volta do século XII nós temos já as igrejas no estilo gótico, né? Que tinham um ornamento completamente diferenciado, tá? A igreja, ela tinha os poderes políticos e tinha também os poderes religiosos, tá? Que colocava então a sociedade numa interface de intermediária. A igreja era intermediária entre Deus e os homens, né? E isso mantido pelo Papa, que era considerado um poder superior a todos os outros, tá? Era um chamado o poder atemporal, né? Que o poder dos reis era o poder temporal. Com o objetivo de firmar uma determinada autoridade, garantir autonomia e limitar as interferências da sociedade, dos leigos nos assuntos religiosos, a igreja começa a adotar uma série de interferências, tá? Nessas interferências, ela começa a criar então iniciativas para poder então fazer determinadas reformas dentro da própria igreja, como por exemplo a reforma gregoriana. A reforma gregoriana, ela passa a ser estabelecida no ano de 1075, tá? E aí tem um documento elaborado, provavelmente pelo Papa Gregório VII, que reunia diversas determinações que então incentivava os objetivos da igreja naquele período. Entre eles tem, por exemplo, um artigo que fala o seguinte, que só o Papa poderia nomear então o imperador. O Papa poderia destituir o imperador. O Papa, ele poderia nomear bispos e poderia também depor bispos, além de estabelecer que todo príncipe tenha que beijar a mão do Papa, né? Gente, além disso, a igreja ela foi tendo aí diversas transformações ao longo do tempo, ao longo da sua visão mesmo, da sua vida mesmo. E entre o século XI e XIII, começaram a criar outras ordens religiosas,
Dentre essas ordens religiosas, nós vamos destacar aí nos slides que eu coloquei para vocês a ordem religiosa dos franciscanos, que diferente de outras ordens religiosas já existentes anteriormente, eram ordens religiosas, era uma ordem religiosa fundada por volta do século XIII, que era aberta então à população, diferente de outras ordens que ficavam então fechadas dentro dos mosteiros. A ordem dos franciscanos, eles não ficavam reclusos e por isso eles então integravam a sociedade, integravam o mundo e auxiliava a igreja a dialogar com uma nova realidade do mundo, uma nova realidade urbana. Então ela estava mais próxima dos seres leigos do que dos religiosos propriamente dito, ok? Uma outra característica que a gente pode perceber na Igreja Católica durante o período medieval vai ser então a sua interferência em outros mundos também, em outras realidades, como foi o caso das cruzadas. O que são essas cruzadas? Cruzadas são expedições, então, de cunho religioso, a princípio, para poder ir para o Oriente e retomar a Terra Santa, que é Jerusalém, que tinha sido invadida pelos árabes. Tá? Então, essa é a primeira ideia que nós temos de cruzada. Mas vamos falar um pouquinho mais detalhado dessas cruzadas aí. Olha só. Primeiro, nós temos aí, no século XI, com a ideia de unificar a cristandade na luta contra os inimigos de Cristo, né? Dentro e fora da Europa, a igreja lança um movimento da Guerra Santa, tá? Que mais tarde foi conhecido como as Cruzadas. Então, gente, as pessoas que viviam nesse momento nem tinham esse nome cruzada, mais tarde foi chamado de cruzada, tá? E aí, gente, olha só, foi financiado pelo Papa Urbano II no ano de 1095, um concílio na França que tinha o objetivo de, então, olha só, convocar os cristãos e viajar até essa Terra Santa para poder, então, retomar a cidade sagrada de Jerusalém. E aí, gente, olha só, que a Jerusalém, ela estava em poder dos árabes desde o século VII, tá? E aí, em 1076, foi tomada pelos turcos, tá? E aí, gente, olha só, a Igreja Católica, então, começa a fazer expedições, juntar grupo de pessoas, um exército, digamos, religioso, para poder seguir até o Oriente e assim reconquistar a Terra Santa, independente então da força e da luta, tá? Então, muitas pessoas morreram durante essas cruzadas. Então, foi um movimento, gente, religioso, mas também foi um movimento que vai, então, olha só, haver então um grande derramamento de sangue, tá? Além dos objetivos religiosos, também tem um interesse político, então por parte dos senhores feudais. Vamos pensar assim, e isso vai impulsionar, de certa maneira, a própria economia, né? E olha só, os nobres, eles buscavam terras, buscavam riquezas, né? E também isso também interessava aos próprios membros da igreja, aos clérigos, tá? Os trabalhadores pobres vinham nas cruzadas uma oportunidade para poder então melhorar as condições de vida. E isso também foi colocado que eles, então lutando nas cruzadas, eles teriam os seus pecados redimidos, tá? E além de tudo, os comerciantes da região do Mediterrâneo tinham muito interesse de controlar o comércio e os portos do Oriente. E isso fez com que então as cruzadas ganhassem então um grande poder, uma grande notoriedade na Idade Média a partir do século XI, tá? A primeira expedição oficial em direção a Jerusalém reuniu então pessoas de diferentes lugares da Europa, tá? E ela parte em 1096, conhecida como a Cruzada dos Nobres. E ela vai ser importante porque vai fundar então estados cristãos lá no Oriente
e, além de tudo, vai conseguir retomar Jerusalém. Depois dessa primeira cruzada, teve também mais 8 cruzadas oficiais, tá? Mas nem elas não tiveram o mesmo sucesso que essa primeira teve. No século XIII, Jerusalém foi novamente tomada pelos muçulmanos e os estados cristãos desapareceram. E aí, gente, olha só, essa cruzada pode não ter obtido assim esse poder que eles queriam, que era então retomar a Terra Santa, o objetivo de retomar Jerusalém, tá? Mas contribuiu muito para poder desenvolver, então, olha só, a economia, então acelera as mudanças na sociedade medieval que estava acontecendo já na Europa. E olha só, o que nós temos nesse momento? Enfraquecimento do sistema feudal. As cruzadas contribuem para esse enfraquecimento da sociedade feudal, tá? Além de tudo, nós temos aí também a retomada do comércio no Mediterrâneo, tá? E além disso, muitos dos servos, então dos camponeses que lutavam nas cruzadas, muitos não voltaram. E isso fez com que então o próprio sistema feudal entrasse em determinado colapso, tá? Isso, gente, vai também fazer com que vai fazer com que a sociedade comece a repensar a sua forma de vida. Então, a Igreja Católica, então, com toda a sua dinâmica, com toda a sua importância e com toda a sua forma de visão para a sociedade, de controle para a sociedade, juntamente com as cruzadas, fazem com que, então, olha só, aconteça diversas mudanças da sociedade medieval. E isso vai contribuir para o fim do próprio feudalismo um pouquinho mais para frente, no século XV, tá? Então, pessoal, olha só, vou deixar para vocês aqui uma atividade, vai estar num documento de PDF diferente desse que a aula está inserida, tá bom? E essa atividade, além de interpretação de texto, tem para vocês também a atividade do material didático digital de vocês, tá bom? Então, espero que tenha ajudado. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!